Olá, tudo bem? Sou o professor Alex Emerick, canal Somos Todos História, e hoje vamos tratar um tema que, confesso a vocês, uma parte muito triste de toda a história do Brasil: a escravidão no Brasil. Conheceu aí o nosso canal agora? Já chega se inscrevendo, é só apertar nesse botãozinho vermelho de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. O like ajuda e fortalece muito o nosso canal. Peço a você, meu querido, minha querida, para compartilhar os nossos vídeos. Apresente os nossos vídeos para os seus familiares, para os seus filhos, afinal aqui tem muita história, tem muito mito, muita lenda, tem muitas coisas boas em nosso canal que nós estamos aprendendo para passar aqui para vocês. Vamos lá? A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois, no dia 13 de maio, em 1888, com a Lei Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique e regiões como o Reino do Daomé e trazidos à força para o Brasil para serem escravizados. Os historiadores apontam várias causas para empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena, cerca de 2 milhões de pessoas, e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já eram praticada na África e no mundo árabe. Portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo, superlotaram os porões de seus navios com negros africanos, os navios negreiros, para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a África. Já as pessoas escravizadas não ganhavam nada. Ao contrário, só perdiam, pois passavam a ser propriedade de outra pessoa. No início do processo de colonização do Brasil, empregou-se a mão de obra indígena. Os índios eram capturados por meio de expedições como as bandeiras ou obtido como espólios das guerras intertribais. Os portugueses estabeleciam alianças com as tribos e em troca conseguiam mão de obra escrava indígena. Por muito tempo nas escolas brasileiras se ensinou que o índio não servia como escravo por ser preguiçoso e por isso os portugueses teriam preferido escravizar os africanos. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII e, portanto, o argumento não tem sentido. O que aconteceu era que escravizar os africanos era muito mais lucrativo que escravizar os indígenas. E por esta razão, os europeus preferiam investir no tráfico negreiro. No caso dos portugueses, os negros africanos eram trazidos de suas colônias na África para serem utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Desempenhavam também vários serviços domésticos ou urbanos. Haviam também os negros de aluguel, escravos de aluguel. Nas cidades haviam chamados escravos de ganho, utilizados em tarefas do ramo comercial ou de serviços. Normalmente eles vendiam produtos manufaturados, quitutes, carregavam água ou auxiliavam na administração de pequenos comércios. As condições de escravidão no Brasil eram as piores possíveis. A vida útil de uma pessoa escravizada adulta, infelizmente, não passava de 10 anos. Após sua captura na África, os seres humanos escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino. Depois de vendidos, passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Normalmente, tratava-se de locais escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptados apenas para evitar fugas. Errar? Nem pensar,
poderia ser punido com castigos dolorosos. Eram proibidos de professar sua fé ou de realizar suas festas e rituais, tendo que fazer isso às escondidas. Afinal, a maioria das pessoas escravizadas vinham da África, já batizadas, e era suposto que abraçassem a religião católica. Aí surge o sincretismo, que verificamos no candomblé praticado no Brasil. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mão de obra para trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras e etc. Não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos não tivessem a mesma sorte. Quando fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção da liberdade só era possível quando escapavam para quilombos ou quando conseguiam comprar a carta de alforria. As revoltas nas fazendas não eram raras no período colonial. Muitos grupos de escravos fugiam e formavam comunidades fortificadas e escondidas nas matas, chamadas quilombos. E um dos mais significativos no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali podiam praticar sua cultura e exercer seus rituais religiosos. No entanto, vários escravizados que não conseguiam escapar preferiam suicidar do que continuar cativos. Quando a sociedade europeia começou a adotar as ideias do iluminismo e do liberalismo, a escravidão passou a ser severamente questionada. Afinal, a privação da liberdade não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, quando a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias, substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara e as colônias inglesas não poderiam concorrer com os baixos preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escrava em trabalhadores assalariados. Isto iria igualar os preços da produção e, no futuro, os ex-escravos poderiam se tornar consumidores. Por isso, a Inglaterra, que não era boba nem nada, ela liderava a expansão capitalista industrial, aprovou a Lei de Bill Aberdeen. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo, pois permitiu que seus navios abordassem navios negreiros de qualquer nacionalidade. Importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando muito mais caro. No Brasil, o tráfico foi oficialmente abolido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que garantiu a liberdade dos filhos de escravos. E em 1879 teve início a campanha abolicionista liderada por intelectuais e políticos. Mais adiante, a Lei do Sexagenário, em 1885, garantia a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. A abolição da escravidão no Brasil foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussões em torno de várias questões. Porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Isso retira o apoio dos latifundiários escravistas que davam apoio à monarquia. Quando surge o golpe republicano, os grandes proprietários de terra sustentam um novo regime. Libertos sem qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação. Quer saber mais histórias, mais curiosidades? Deixa no comentário, se inscreve,
compartilha, apresente aos seus familiares. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e ter deixado aquele like. Afinal, somos todos história.